Bom, olha só, na aula passada, ou até a aula passada, a gente trabalhou aqui a petição inicial. A gente viu que aquele endereçamento, aquele cabeçalho que trata da competência, na verdade é o requisito do artigo 282, inciso 1º. A gente viu que aquela classificação, aliás, qualificação das partes na verdade é o requisito do 282, inciso 2º. Nós vimos também que aqui são demonstrado, na verdade, um pressuposto processual chamado capacidade. E a gente viu que são as três, né? Capacidade de ser parte, que toda pessoa tem, a capacidade processual, que pode ter que ser integrada ou não, e a capacidade postulatória. Depois, nós entramos aqui dos fatos, e mais abaixo, nos fatos a gente falou dos fatos relevantes e pertinentes, e mais abaixo do direito, que nós conversamos sobre jurisprudência, doutrina, legislação, quando citar, quando não citar, quando convém citar. Falamos um pouco de requisitos de recorribilidade da jurisdição extraordinária e vimos que aqui nós temos o requisito do inciso 3º do artigo 282, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Hoje, seguindo a ordem da petição, a gente iria para o título 3 do pedido e começaria a desenvolver aqui o mesmo raciocínio na petição. Mas para trabalhar pedido com vocês, pedido na petição, a gente precisa antes de uma carga teórica, tá? Então, se vocês estiverem fazendo no caderno como sequência da petição, eu sugiro que vocês separem ou façam em outra folha, porque a gente vai trabalhar aqui uma classificação, tá? Depois eu vou voltar para a petição, ok? Só para vocês organizarem aí no caderno de uma forma que não fique confusa. Quando eu falo em pedido, eu vou dizer sempre que o pedido deve ser, que o pedido pode ser, e que o pedido é. Pedido deve ser certo e determinado. Ele pode ser cumulativo, sucessivo, alternativo, combinatório. E o pedido é imediato. Isso é muito importante. Pode parecer mais uma classificação besta. Na prática, só dependendo do grau de recurso, talvez falando de imediato ou imediato, ou eventualmente um juiz não aceitando uma acumulação de pedido, é que vocês vão ter que discutir isso teoricamente, tá? Mas eu afirmo para vocês, em qualquer avaliação que vocês fizerem, que forem fazer, qualquer avaliação que vocês forem fazer, vai cair pelo menos uma questão sobre isso aqui. Sempre cai, tá? É uma classificaçãozinha que confunde com facilidade. Primeiro porque a gente esquece, segundo porque confunde, tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui pelo artigo 286. Só uma observação. O pedido, lá no artigo do requisito da petição inicial, ele fala, artigo 282, inciso 4º, a petição inicial indicará o pedido e suas especificações. Para que eu possa especificar muito bem meu pedido, eu preciso conhecer bem isso aqui, ok? Então, primeira regra geral do artigo 286. O artigo 286 diz assim:
o pedido será ou deverá ser certo ou determinado, tá? A doutrina diz que esse ou tem que ser lido como e, certo e determinado. Quando a doutrina diz isso, a doutrina aponta esse requisito da certeza com relação ao pedido, a qualidade do objeto, o que eu estou pedindo, tá? Se alguém me causa um dano material e eu vou pedir indenização, o meu pedido é certo na medida em que eu peço o pagamento de tantos reais, ok? Agora, o tantos reais, a gente já vai sair do campo da qualidade e vai para o campo da quantidade. A gente está falando aqui de que o pedido tem que ser líquido. O pedido tem que ser líquido. Não basta eu pedir pagamento, eu tenho que dizer de quanto. Não basta que eu peça entrega de semoventes, eu tenho que dizer qual a natureza do semovente, se é cavalo, se é boi, se é porco, e a quantidade, tá? E quando o código determina que o pedido será, ou seja, é um dever processual, você apontar a qualidade do bem e a quantidade, a gente pode falar que o código veda o chamado pedido genérico. Pedido genérico, tá? Via de regra, a gente pode anotar assim, via de regra, eu não posso formular pedidos genéricos. Senhor juiz, condene no pagamento um valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Isso, como regra, é vedado, tá? Eu tenho sempre que dizer o que eu quero e especificar muito bem o que eu quero. É o requisito inicial. Agora, claro que no processo civil, como vocês sabem, toda regra tem exceção. E o artigo 286, ele traz 3 exceções. Ele diz assim: será admitido, contudo, o pedido genérico, e traz 3 hipóteses. A primeira, fala-se em ações universais. Na verdade, vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas 50% do Uniceub pertence a um grupo de faculdades de São Paulo, chamado FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, tá? Que é a nossa mantenedora. Vamos supor que haja uma briga societária e a FMU resolva se separar do Uniceub. Se separar. Não quer vender, resolve brigar e não tem jeito. Um não consegue comprar o lado do outro e resolve se separar. Vamos pensar na partilha do patrimônio? Pega os livros da biblioteca. Se não tiver jeito assim, eu fico com o equipamento eletrônico e você fica com a biblioteca inteira. Se a gente tiver que entrar no bem universal, biblioteca, livros de biblioteca, como é que eu vou na petição inicial individuar cada um dos livros e dizer, eu quero A, B, C, D e individualizar os bens? Então, vocês estudarem direito civil, talvez 1, bens, 2, né? Civil 2, vocês se lembram dos bens universais? Aqueles bens que eles se apresentam como universo. Então, na petição inicial, quando eu estiver diante de uma situação assim, eu posso pedir o geral e deixar para a fase de execução a individualização, tá? Porque senão só a petição inicial você teria aí 5.000 páginas, 10.000 páginas, dependendo do que você está querendo discutir. Então se discute como genérico, livros da biblioteca, 5.000 volumes, 10.000, 15.000, 150.000, e depois que tiver a sentença bonitinha, transitada em julgado, que a gente for executar, vocês concordam que não vai ser líquido? O pedido? O pedido está lá dizendo o quê? Os livros. Mas qual a especificação? Aí existe um procedimento que a gente vai estudar depois da primeira prova, chamado liquidação de sentença. Vou pegar aquela sentença que disse que a parte tinha direito a tantos por cento do que foi discutido, aí eu tenho que liquidar, tenho que individualizar, tá? Um por um daquele bem, daqueles livros que compõem aquele bem universal.